Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite com cara de boa tarde, né? Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73, da Palavra de Deus. O versículo é o versículo 17. Salmo 73, versículo 17. Hoje você precisará deixar o tempo todo a sua Bíblia aberta no Salmo 73, então não feche. Graças a Deus, porque temos essa oportunidade de meditar na Palavra de Deus, aprender mais sobre ela. Diz assim a Palavra de Deus: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Nós estamos falando sobre Deus em movimento, e falar sobre Deus em movimento é falar sobre adoração, sobre não só como nós nos relacionamos com Deus, mas como esse Deus, Ele habita em nós e nos usa por meio da sua glória, da sua majestade. Falar sobre Deus em movimento é falar sobre uma adoração que vai além dos limites do templo como espaço físico, de um culto e de um dia de domingo. É entender que templo sou eu, é entender que culto é a minha vida, é entender que todo dia há a oportunidade de eu glorificar a Deus. Isso tudo é invisível, porque ninguém sai às ruas com uma placa dizendo: olá, tudo bem, eu sou o templo do Senhor. E ninguém sai dizendo: com licença, eu estou cultuando a Deus, você pode deixar eu agir da minha forma. E nem todo mundo sabe que para você todo dia é um dia sagrado em que você deve entregar tudo que você tem para Deus. Isso é invisível. Mas isso é perceptível quando afeta o seu estilo de vida. E é essa a ideia de Deus em movimento. É um Deus que não só se prende a um lugar como esse, mas como Ele sai conosco daqui, habitando em nós, por meio de nós, fazendo a sua obra. Isso começa dentro de casa. Isso invade a nossa família. E nós, enquanto pais, vocês que são mães, marido, mulher, filhos, permitem que a glória desse Deus afete o ambiente do seu lar. Isso começa em casa, porque isso começa do quarto, e é aqui que nós paramos, no quarto da oração. Quando eu entendo que é no quarto da oração em que eu vivo a realidade dessas coisas, é do quarto da oração que eu saio o mundo afora. É o quarto da oração que traz a minha vida para essa presença gloriosa de Deus, para a realidade dessa existência e me faz viver firme nos seus caminhos. Quarto. É no quarto de oração que nós podemos ser transparentes com Deus. É no quarto de oração que eu desfruto de intimidade com Deus e eu posso chamá-lo de Pai. É no quarto de oração que eu aquieto a minha alma e toda a minha ansiedade se vai quando eu encontro repouso no meu Senhor. Nessa noite, nós vamos continuar no quarto de oração. Porém, eu quero compartilhar com vocês o testemunho de um homem que teve uma experiência significativa a respeito do quarto de oração na sua fé. Nessa noite, eu não pregarei a vocês. Nessa noite eu trouxe, ele está aqui, o próprio autor do Salmo 73 para falar ao meu e ao seu coração. Por isso, nesse momento, nós vamos orar. E depois de orar, eu peço que você escute atentamente esse homem de Deus, porque ele tem muito a falar ao nosso coração. Amém? Senhor Deus, fala conosco, por meio da Tua Palavra, por meio do Teu Espírito. Toque os nossos corações, Senhor, que o Teu nome seja exaltado
e que possamos sair daqui edificados pela Tua presença. Obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. O meu nome é Asaf. É isso mesmo. Enquanto você não percebeu aí, pastor Renato saiu por aqui, eu vim aqui, e o meu nome é Asaf. Meu nome é Asaf. Meu nome é Asaf e eu sou músico. Eu sou também compositor. O Salmo 73, os 10 salmos seguintes e o Salmo 50 foram compostos por mim. Eu tenho a minha história marcada quando o rei Davi, ele está preparando todas as coisas na época de Israel para que o templo fosse construído. Vocês sabem bem que o templo ele não foi construído por Davi, foi pelo seu filho Salomão, mas ele foi totalmente planejado por Davi. Eu, Asaf, estava lá. Eu, Asaf, era um músico escolhido pelo próprio rei Davi para conduzir o povo de Deus à adoração por meio da música. Eu sou descendente da tribo de Levi. Eu costumava chegar mais cedo no templo, naquela época a gente adorava no templo, eu costumava chegar mais cedo no templo e ajudar a preparar, limpar o templo, preparar o lugar do sacrifício. Eu não só ajudava cantando, como eu ajudava nos afazeres do templo, eu ajudava com estudos da Torá, a nossa Bíblia lá do Antigo Testamento, e enfim, eu sou Asaf. Eu sou homem temente a Deus. Sou homem que não anda com máscaras no meu relacionamento com Deus. Deus conhece o meu coração. Isso é tão verdade na minha vida, que os meus filhos, 4 dos meus filhos, eles também amavam muito a Deus. E a partir do meu testemunho, eles também serviam no templo com música. Minha família foi afetada pelo meu testemunho de fé. Porém, nessa noite, eu fui convidado para estar aqui entre vocês, pelo pastor Paulo e pelo pastor Renato, para compartilhar com vocês o tempo mais difícil da minha vida. A gente acha que às vezes crente não passa por lutas, de fé. Eu passei por uma crise de fé muito grande, e eu vim aqui compartilhar com vocês como o quarto de oração, ele fez total sentido na minha fé, e ele me reergueu. Nessa noite eu tenho um testemunho para vocês, a respeito da experiência de um homem que ora e dobra os seus joelhos diante de Deus. Bom, no versículo 1 do Salmo que eu escrevi, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte: certamente, Deus é bom para com Israel. Certamente, eu preciso dizer para vocês, essa é a conclusão do meu pensamento. Independente da crise que eu exporei aqui a vocês, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa: Deus é bom, e no tempo da minha aflição, Ele me atendeu. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para aqueles que são limpos de coração. Essa limpeza de coração é proporcionada a Ele. A sua graça nos alcança. Certamente Deus é bom. E eu não gostaria de impactar você com a minha crise. Eu gostaria de dizer para você que o resultado da minha crise foi dizer, depois de passar pelo quarto de oração, que Deus é bom. Ele é provedor, Ele cuida de nós. Eu quero falar com você que está passando por problema. Eu quero dizer para você que Deus é bom. E Ele escuta a nossa oração. Enfim, no versículo 2. Quanto a mim, Igreja Batista de Tupã, os meus pés quase tropeçaram. A verdade é que chegou uma época na minha vida em que eu quase chutei o balde. Por pouco eu não escorreguei. Eu confesso para vocês, chegou um momento da minha vida que parecia que esse negócio, que vocês hoje entendem como igreja, na nossa época era diferente, vocês já sabem disso, isso parecia não fazer sentido. Eu não conseguia mais vir para um culto como esse e levantar as minhas mãos e adorar a Deus. Teve uma época que eu cheguei a pensar que isso aqui era um passatempo. Eu quase escorreguei. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tive inveja daqueles que não conhecem a Deus.
Aqueles que são arrogantes. Arrogantes porque eles não consideram a existência de Deus. E eles não amam a Deus. Eu confesso para vocês, uma época da minha vida, eu queria ser como eles. Sabe por quê? Eu os percebi aí no versículo 3, que eles eram prósperos materialmente. Esses homens, eles não conhecem a Deus, eles ignoram a existência de Deus, e eles continuam prosperando, eles ficam cada vez mais ricos. Eles não passam por sofrimentos. O versículo 4 eu relato isso para vocês. Eu não os vejo sofrendo, eles estão sempre inabaláveis, eles estão sempre contentes, com um sorriso no rosto. Eles fisicamente são sempre saudáveis, eles têm corpo saudável e são fortes. Quando eu olhei para a situação daquele que não ama a Deus, eu os vi livre de fardos. Puxa, você já parou para pensar comigo? Tem gente que não conhece a Deus, não leva a vida de fé, não renuncia a coisas para amar a Deus, e essas pessoas se dão bem. Fico eu lá pagando o meu imposto, fico eu esse imposto abusivo dos tempos de vocês, e no meu tempo também era assim. Essas pessoas não, elas sonegam impostos, elas ignoram as leis, e elas continuam prosperando, elas são livres dos fardos. Depois você vem me falar que dinheiro não faz ninguém feliz. Essas pessoas vivem felizes, com dinheiro no bolso, elas vivem cada vez mais felizes. As suas famílias parecem que não têm problemas, e elas nem mesmo conhecem a Deus. Essas pessoas não são atingidas por doenças. Eu cansei, Asaf, de ir em hospitais, na minha época, visitando crentes enfermos, crentes morrendo, famílias sofrendo, orando por essas famílias, tentando levar de alguma forma esperança por meio da música. E aí eu olhava para as pessoas que não amavam a Deus, elas bem, câncer não chega para elas, morte não chega, parece que nunca para elas. E eu olhava a situação dos crentes na minha época, era só decadência física. Versículo 6. Quando eu olhava para um arrogante, alguém que não conhece a Deus, eles eram tão soberbos e cheios de si, que eles se achavam como alguém que vem com um colarzão bonito de pérolas, mostrando para todo mundo o seu colar reluzente. Eles ainda não só desprezavam o conhecimento de Deus, como se orgulhavam por não conhecerem a Deus e por dizerem: eu sou o dono do meu nariz, os meus esforços, eu batalho com os meus esforços, tudo que eu tenho é fruto dos meus esforços. O orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, é maldade para tudo quanto é lado. Olha a nossa sociedade dominada por eles, é maldade. E o que acontece com eles? Eles continuam prosperando. Versículo 7. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles imaginam, eles desejam e eles conseguem prazeres. Eles são cauterizados, eles não conseguem perceber o quanto isso os afasta de Deus e eles vivem bem. Olhe para a televisão, olhe para os jornais. Eles continuam prosperando e eu nem dinheiro tenho para pagar a luz esse mês. Versículo 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, eles ameaçam com opressão. Eles se gloriam na sua injustiça. Eles se gloriam porque eles conseguem arrumar um jeito, uma manobra para poder não pagar o valor que eles precisam pagar, porque eles conseguiram pagar menos e agora eles se deram bem. Eles se vangloriam de passar por cima dos outros. Eles oprimem os outros com seu estilo de vida. Olha, versículo 9. Com a boca eles arrogam a si os céus, e com a língua eles se apossam da terra. Eles blasfemam contra Deus. Você sabe o que eles fazem quando eles olham para a sua vida? Você que é crente e ama Deus, eles dizem: ei, está zoando comigo, que você ainda não casou porque você está esperando uma mulher nesse perfil,
Você leva Deus a sério? Para com isso! Deus não é tudo essas coisas, não. Deus não entende de nada, não. Eles questionam a Deus. Versículo 10. Por isso seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Você sabe o que eu encontro quando eu vejo pessoas que não amam a Deus fazendo tudo num caminho oposto à vontade de Deus? Eu vejo eles ficando mais populares ainda. Eles ficam mais famosos, eles ficam mais ricos, eles não são acometidos de doença. Assim são os ímpios. Versículo 11. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? E assim, versículo 12, são sempre os ímpios. Eles são despreocupados. E essa palavra despreocupados que eu escolhi para colocar aí para vocês, é uma palavra que tem a ideia de alguém que não está nem aí com a existência de Deus e não tem conexão nenhuma com essa realidade. Eles estão sempre despreocupados. Se Deus existe, um dia eu me encontro com Ele, eu me viro com Ele num purgatório, e vou dizer para você, parece que Ele não existe. Esses ímpios sempre despreocupados, eles aumentam as suas riquezas. Aumentam as suas riquezas. Eu confesso para vocês, eu como homem temente a Deus, como músico, pai de filhos, marido, alguém que tinha uma posição de importância na vida do Antigo Testamento, da comunidade de Israel, eu cheguei um dia na minha vida, versículo 13, que eu me senti num labirinto. Eu certamente, um dia eu cheguei a pensar que foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos da inocência. Um dia eu cheguei à conclusão, eu vou confessar isso para vocês, me desculpa estar sendo tão franco com vocês. Eu cheguei à conclusão de que era inútil ser crente, e de que eu me sentia num labirinto, um prédio com vários corredores, em que todos esses corredores que eu tomava para a minha vida, eu não encontrava saída. Eu confesso para vocês, a partir dessa minha crise de fé, isso afetou tudo que eu fazia. Isso afetou o meu casamento, isso afetou a maneira como eu me relacionei com os meus filhos, isso afetou até mesmo o meu relacionamento com a comunidade de Israel. Se você ver o versículo 21, você verá que eu me senti num beco tão sem saída, que o meu coração se encheu de amargura. E no íntimo, no meu coração, eu queria ser como aqueles ímpios. Eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para com Deus, gente, era de um animal irracional. Vocês já viram um cachorrinho? O cachorrinho, ele é irracional, ele é bobo. Você joga o osso, ele busca. Você pega o brinquedo, ele busca. Se você jogar pela sacada, é capaz dele pular lá e pegar. Se ele quiser uma comidinha, você dá a comidinha para ele, ele vai, e se ele tiver força, ele arranca a sua mão fora. Ele não tem noção das coisas. Ele vive como alguém sem noção. Ele é irracional. Eu era assim. Isso abalou tanto a minha fé, que eu comecei a desprezar família, princípios cristãos, como vocês dizem, princípios eclesiásticos, igreja, como vocês usam hoje. Olha, foi assim que eu agi. E voltando para o versículo 14, eu olhava para a minha vida e parece que o buraco era cada vez mais fundo, porque eu olhava para mim, eu tinha vida de oração, eu buscava Deus, eu amava Deus, eu frequentava cultos, eu tentava encarar, mas parecia que todos os dias eu carregava um fardo nas minhas costas. Todos os dias eram dias difíceis de sair da cama. Eu já não tinha mais brilho, os meus dias já não tinham brilho, a comida já não tinha mais sabor. Olha, eu o dia inteiro sou castigado, e todas as manhãs eu sou afligido. No versículo 15, eu relato para vocês que um dia eu quase cheguei na comunidade de Israel, e eu disse o seguinte:
chega, eu não quero mais, esse negócio de Deus aí é história para boi dormir. Eu quase fiz isso, mas graças a Deus eu não fiz isso. Eu pensei, se eu tivesse dito, falarei como eles, eu teria traído os teus filhos, eu teria influenciado negativamente a comunidade de Israel, e graças a Deus eu não cheguei a esse ponto. Versículo 16, quando eu olhei para a minha vida, e eu olhei para a situação daquele que não conhecia Deus, eu achei muito difícil de entender. Eu não conseguia assimilar, e não havia respostas, não havia conversa com sacerdotes que poderiam resolver a questão do meu coração. Tudo isso para mim era muito difícil. Mas é aqui que eu chamo a sua atenção. É aqui que eu chamo a sua atenção. Quando eu já não tinha mais forças, quando tudo para mim parecia um labirinto, um beco sem saída, e eu parecia passar por uma enchente que tiraria a minha vida, eu entrei no santuário de Deus. Eu entrei no santuário de Deus. O santuário de Deus, na minha época, é diferente da sua época. Porque o santuário de Deus na minha época era um espaço físico onde nós íamos ali adorar a Deus. Mas era como se fosse na sua época, nos dias de hoje, o meu quarto de oração. O que eu fiz foi ser sincero com Deus, transparente com Deus. Eu abri o jogo com Deus, eu expus o meu coração para Deus, a minha inquietação para Deus. Eu entrei no santuário de Deus. E essa palavra entrei, ela tem o sentido de alguém que está na piscina. Imagina só, alguém que está na piscina e essa pessoa está sentindo frio. A temperatura à sua volta, ela é muito baixa. E essa pessoa está com metade do corpo na piscina, metade do corpo para fora da piscina. Metade do corpo imerso à água e metade fora. E então essa pessoa, para se esquentar, ela entra e ela mergulha na piscina. E quando ela está mergulhada na piscina, a temperatura do seu corpo melhora e ela se sente mais quente. Você já teve essa sensação? Você está na piscina, de repente bate um vento gelado e você mergulha um pouco mais para ficar um pouco mais quentinho. Essa ideia de entrar é a ideia de alguém que está exposto a tempestades, a frieza, e ela sai desse lugar e ela entra num lugar de refúgio. Eu entrei no santuário de Deus, quando tudo parecia tempestade para mim, quando o frio lá de fora congelava o meu coração, eu entrei na presença de Deus, e no quarto de oração, eu aprendi que o centro do universo é Deus, e não sou eu. Olha só o que eu escrevi aí no versículo 18, 19 e 20. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Eu descobri que eu estava vivendo a minha vida, as minhas orações, o meu estilo de ser crente, era só voltado para mim, para aquilo que eu achava que dava prazer. Eu achava que ser rico, eu achava que ser saudável fisicamente, era tudo nessa vida. Eu olhava a perspectiva desse mundo, a meu respeito, aos meus interesses, à minha felicidade, ao meu futuro, mas quando eu entrei no quarto de oração, eu entendi que o centro do universo é Deus, e de que minha vida é nada diante da sua glória, e de que os meus planos são nada diante dos seus planos, e de que Ele tem um plano para mim, e de que quando eu olho para esses injustos, eles estão carentes. Essa riqueza é ilusória,
Esse estado físico saudável, ele é passageiro. Eles estão num terreno escorregadio. É como alguém que está numa pista de gelo de patinação, mas não tem o patins. Essa pessoa escorrega, essa pessoa não tem norte. Esses ímpios, eu entendi, quando eu entendi que eu não era o centro, mas que Deus era o centro, eles na verdade, eles não têm esperança. Os seus velórios são desesperadores, porque eles não têm esperança. Eu descobri que eles são como um sonho, que logo se vai. Quando menos esperarmos, tudo isso passou. Porque um dia, no quarto de oração, eu entendi que o plano de Deus, ele era um plano que visava a eternidade, e não só o meu desejo de que as minhas coisas andem bem. No quarto de oração, eu dei o trono da minha vida para Deus, e eu comecei a lembrar que eu tenho a perspectiva do eterno, de que um dia esse Jesus voltará e Ele me levará, e vale a pena qualquer que seja o esforço, para que eu agrade e glorifique o seu nome. No quarto de oração, eu aprendi, não só que Deus é o centro do universo, e esse centro não sou eu, mas eu aprendi que muitas vezes, no quarto de oração, as circunstâncias elas não mudam, o que muda sou eu. No quarto de oração, muitas vezes, não são as circunstâncias que mudam, quando eu ponho o meu joelho no chão, o que muda sou eu. Olha só o que eu relato para vocês, no versículo 23, 24 e 25, 23 e 24. Contudo, sempre estou contigo, Senhor, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Presta atenção, eu usei aí 3 verbos, tomas, dirige e sustens, e eu disse que sempre Ele faz isso. O que eu entendi no quarto de oração, é que Deus não perdeu o controle das coisas. O que eu entendi no quarto de oração, é que ainda que eu tenha passado pelo vale da sombra da morte, Ele era comigo, Ele sempre esteve comigo, e de que Ele está comigo hoje, Ele tem um plano para mim, Ele tem uma revelação eterna para mim. Eu descobri no quarto de oração, que os ímpios, eles continuaram prosperando, ricos e com muita saúde, e eu continuei com muitas vezes em lutas, mas agora, quem mudou a partir da oração fui eu, porque quando eu entendi, que Deus é o centro do universo e não eu entendi que eu precisaria de mudança, e que os meus valores deveriam ser diferentes. Quando eu entrei no quarto da oração, eu entendi, que muitas vezes, o meu casamento pode até não mudar, mas que eu mudo, porque eu sou alguém que ama a Deus e vive conforme o chamado dEle para mim. Eu entendi também no quarto de oração, o que de fato é adoração. No quarto de oração, eu aprendi o que significa adoração. Quando eu olhei para mim, e vi que eu estava querendo ser Deus e digerir as coisas a partir dos meus conceitos, e eu entendi que Deus é dono de todas as coisas. Quando eu entendi que as mudanças, elas não necessariamente ocorrem, às vezes sim, mas não necessariamente ocorrem nas circunstâncias, mas no meu coração, eu então reconheci, Senhor, o Senhor sempre está comigo, e eu não tenho bem maior a não ser a sua presença. Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho, ainda que me tirem tudo, eu tenho a tua presença, e eu tenho a garantia da sua salvação. Senhor, a quem eu tenho no céu, senão a ti, e na terra eu nada mais desejo, senão além de estar perto de ti. Senhor, o meu corpo e o meu coração podem fraquejar, mas o Senhor é o Deus da minha força, a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu entendi que esse Deus era tudo, e de que Ele era digno da minha adoração, ainda que fossem tempos difíceis, porque Ele me chamou para essa vida, Ele me chamou para essa missão, para esse casamento, para essa criação desse filho, e Ele era digno de que eu me entregasse totalmente. Ele sempre estaria comigo. No quarto de oração,
eu amadureci. No quarto de oração, eu deixei de ser um crente murmurador, reclamão, que sempre vê problema nas coisas, e eu passei a ser um crente que motiva as pessoas por meio da minha experiência de fé. Olha só o que diz o versículo 28. Mas para mim, eu que estava desanimado, eu que estava para baixo, eu que não tinha esperança, para mim, bom é estar perto do Senhor. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei, anunciarei, viverei todos os teus feitos na minha vida a partir de agora. Foi no quarto de oração que eu deixei de ser um crente que dá trabalho para os outros, um espírito condenatório, uma vida fria com Deus, e eu passei agora a ter intimidade com Deus. Foi no quarto de oração que eu fui transparente com Deus, e eu o conheci como Pai. Foi no quarto de oração que a minha alma encontrou deleite, que Deus me encontrou sem máscaras, e Ele renovou e restaurou, não as minhas circunstâncias, mas a minha fé. Eu quero dizer para você, Igreja Batista de Tupã, para você que passa por luta e aflição, seja em qual for a área da sua vida, não existe remédio melhor para a alma do cristão do que o quarto de oração. O que eu, Asaf, vim fazer aqui nessa noite é encorajar você, meu querido irmão, a se voltar para Deus, a ter tempo de oração, a investir na sua intimidade com Deus, a entender que você não é o centro da sua vida e o centro da sua vida é Deus, a entender que Deus quer mudar muitas vezes o seu coração, a sua atitude, que Deus quer que você entenda o que é adoração de fato, que Deus quer que você cresça e pare de ser um Peter Pan da fé, o menino que nunca quer crescer. Deus, Ele sempre está disponível a nós. E agora, queridos irmãos, não mais como Asaf, como Renato, eu quero lembrar vocês da importância disso. A oração para mim, talvez seja um dos meios da graça de Deus, em que eu mais luto diariamente. Mas a oração é o que nos traz a perspectiva da existência de Deus. Um crente sem oração, ele nada é no seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você que o crente sem oração, ele é como aquele jovem casal, recém-casado, e qualquer semelhança é mera coincidência à minha vida, aquele casal que acabou de casar, e eles têm um problema no chuveiro da sua casa. E então o marido, o Renato, quer dizer, o homem, ele vai querendo mostrar que ele é um recém-casado, que ele sabe de todas as coisas. Ele vai e diz: eu consertarei esse chuveiro. E então, diante do seu chuveiro, ele percebe um problema, vê que não é a resistência é fácil de trocar, e de repente ele puxa e o chuveiro quebra. E o cano do chuveiro fica parado ali. Ele vê o cano do chuveiro, não pode ficar aqui, porque o chuveiro está aqui, então eu preciso tirar esse cano. Então ele pega uma espécie de serrote, ele serra e tira esse cano. E quando ele tira esse cano, ele vê que tem coisa presa lá dentro, que ficou um buraco colado, sei lá, um buraco entupido. Então ele pega um isqueirinho ou um fósforo e ele tenta derreter o negócio. E ele começa a queimar tudo. E ele começa a destruir tudo. E de repente, ele não sabe o que fazer, ele quebrou o chuveiro, ele quebrou a parede, e agora até o azulejo está danificado. Até que a sua esposa, ela chega nele e diz o seguinte: amor, para de ser teimoso, e pede ajuda.
liga para o seu pai, para o seu irmão, liga para um marido de aluguel, deixa de ser teimoso. Eu entendo que muitas vezes nós somos assim na vida de oração. Nós queremos levar a nossa vida cristã lidando com as nossas crises e dificuldades do nosso jeito. Nós tentamos, no relacionamento com as nossas esposas, e vocês, esposas, com seus maridos, com os filhos, nas dificuldades do trabalho, tentando consertar e tentando levar, e na minha perspectiva, arrumar, e às vezes até parece que dá certo. Meus irmãos, Jesus nos ensina: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Um crente sem oração é como um jovem marido tentando consertar o problema do seu chuveiro, completamente ignorante. Ele só destrói tudo. É por isso que hoje você e eu temos a oportunidade de nos recorrer não a um profissional da parte elétrica que conserta chuveiros ou hidráulica, mas o Senhor que conserta as nossas almas, que restaura o casamento, que restaura os nossos filhos, que restaura a nossa comunhão com Ele. Pare de fazer do seu jeito, pare de andar pelas suas forças, e se derrame, se lance a uma vida de oração. É no quarto de oração que eu entendo que o centro da minha vida é Deus. É no quarto de oração que eu entendo que Ele muda o meu coração. É no quarto de oração que eu entendo que é adoração. É no quarto de oração que eu amadureço na minha fé. Eu gostaria de dar a oportunidade de que você, como crente, como aquele jovem marido deveria escutar a voz da sua jovem esposa, eu gostaria de encorajar você, crente, a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, você que passa por dificuldade, tribulação, eu não sei o que amarga o seu coração, eu não sei se a sua crise é igual a de Asaf ou diferente, mas nessa noite, o meu convite, o convite da palavra de Deus para você, é que enquanto nós cantamos essa próxima canção, você venha aqui à frente, e você se ajoelhe no quarto de oração, porque o quarto de oração não diz respeito ao seu quarto espaço físico, mas uma reclusão, onde eu saio da realidade que me aflige, e eu encontro paz, na oração, na presença do meu Deus. Enquanto cantamos a próxima canção, nós teremos o nosso tempo de intercessão, nós vamos todos nos colocar em pé, e aqueles que quiserem e puderem, virão à frente, ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: Senhor, eu preciso de uma vida de oração. Me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão
que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Certa vez, eu ouvi de alguém que não existe oração errada. Oração errada é a oração que não é feita. Obviamente, a pessoa, quando dizia isso, ela não pensava nos absurdos teológicos que nós vemos hoje por aí em relação à oração, mas ela pensava um crente que, diante dos seus problemas, se rejeita a botar o seu joelho no chão. Meus irmãos, Deus está aqui, e o que Ele quer de nós é transparência, é intimidade, é a aquietação do nosso coração. Eu quero convidar você a se ajoelhar, se você puder, e nós vamos orar ao Senhor, para que tudo isso seja uma verdade no nosso coração. Nosso querido e amado Deus, Senhor, muitas vezes, Senhor, nós não oramos como devemos, mas ajuda a que entendamos nessa noite que sempre devemos orar como podemos, e que sempre temos oportunidades de entrar no solo sagrado da oração como teus filhos. Senhor, nessa noite eu estou diante de pessoas que sofrem em seus corações. Eu estou talvez diante de queridos irmãos que têm a sua alma abatida e que, assim como Asaf, se encontram num labirinto quando olham para os seus casamentos, quando olham para a terrível notícia dessa doença, ou mesmo quando sofrem por esse ente querido. Há várias possibilidades, Senhor, que nos trazem de joelho diante do Senhor. Mas a nossa oração é que entendamos que não existem possibilidades que não devam nos colocar de joelhos. Senhor, o que queremos pedir nessa noite é que venha a nós o Teu reino e que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. É que o Senhor trabalhe nos nossos corações, é que o Senhor nos dê forças, é que o Senhor vivifique a nossa fé, é que o Senhor nos corrija quanto à nossa adoração, e que em nós não seja encontrado o centro do universo, mas que no Senhor encontremos forças para viver. Ajuda-nos, ó Deus, como crentes, a não vivermos de uma oração, mas a fazermos da nossa vida um quarto de oração, um quarto que mergulha na profundidade do Teu conhecimento e exalta e dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Obrigado, porque grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o Seu poder, o Seu amor não tem limites. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso
nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão.